E vem conferir a crítica do anime Sobre a Luz do Luar. E eu acabei de assistir um anime que lançou na temporada de janeiro de 2026, chamado Sobre a Luz do Luar. Anime esse que conta a história de uma menina chamada Yui, que ela acaba sendo considerada o príncipe da escola. Porque ela é linda, ela é muito bonita, mas ela, por ser muito alta, acabam sempre confundindo com um menino. Então, por isso ela é considerada o príncipe da escola. Porque ela é perfeita, os homens até acham que ela seria um homem mais bonito do que eles, mas ela chama a atenção de todas as mulheres, mas não dos meninos. Por outro lado, você tem o menino da escola, que é o príncipe mesmo da escola. Um cara desleixado, um cara que acaba não se importando com a escola, não se importando tanto com a vida como um todo, vamos dizer assim. Tanto que até uma hora durante o anime eles mencionam, é a junção do príncipe perfeito com o príncipe malvado. E aí eles acabam, obviamente, se encontrando, se apaixonando e acabam vivendo o romance que o anime vai apresentar. Eu gosto muito de anime de romance, eu gosto muito de história de romance de modo geral, e eu acho que esse anime, ele é aquele anime que ele funciona para quem quer um romance para passar o tempo. Mas mesmo assim, ele poderia ser muito melhor do que ele foi. É um anime que ele começa muito bem, ele acaba caindo nos clichês, e eu diria que ele utiliza bem os clichês, mas o grande problema desse anime é que eles querem colocar muita coisa na mesma temporada, e mais do que isso, eles aceleram muito a história. Eu até fiquei curioso, quando eu terminei o anime, se valia a pena ler o mangá, porque talvez no mangá seja menos acelerado, e a química, e a dinâmica, e a relação deles funcione bem melhor. Aqui é tão corrido que muitas coisas acabam sendo jogadas. Então por isso que eu falo, eu não consigo falar que Sobre a Luz do Luar é um anime ruim, mas ao mesmo tempo, eu não consigo falar que ele é um ótimo anime de romance, porque nos últimos anos saíram ótimos animes de romance, e esse aqui vai ficando bem atrás deles. É, de novo, bom para passar o tempo para quem gosta de um romance. Mas por que eu falo tudo isso? Porque quando eles se conhecem, começa a relação entre os dois. De alguém que nunca teve realmente um amor que realmente se ligou para ele, que é a personagem feminina, que nesse ponto percebe que os homens nunca se importaram com ela, então ela fica sempre com aquele medo de, será que ele realmente gosta de mim? Ou será que ele tá zoando de mim? E por outro lado tem um personagem masculino que teve várias namoradas ao longo da vida. Só que todos se importavam só com a aparência dele e com o dinheiro que ele tem, porque ao longo do anime nós descobrimos que ele é alguém que tem muito dinheiro. Então, fica nessa dúvida. Você fala, nossa, que legal, eles vão se encontrar, vai ser uma discussão de relacionamento, vai colocar os clichês no meio. Mas tem uma coisa diferente aqui. Uma coisa que animes normalmente não discutem. Então pode ir para um caminho de romance que a gente não viu. E eles não vão para esse caminho. Essa parte fica só como uma desculpa para eles se conhecerem. E depois que eles se conhecem, o anime vai caindo só nos clichês de romance que você já conhece. Com algumas cenas engraçadinhas, com episódios que funcionam bem, com uma química até boa entre o casal, mas quando você pensa como um todo, eles não passam dessa parte de... Tinha um potencial para discutir esse lado do como eles se veem agora, como realmente tendo amor na vida deles. Eles poderiam discutir também a parte de como o mundo não entende muito bem o que é o romance, no sentido de eles veem muito mais superficial do que realmente o que a pessoa gosta, o que a pessoa se importa, o que ela realmente quer ter para sua vida. Eles também não vão para esse lado. Mas, de novo, ele ainda consegue ser um anime que vale a pena ser assistido porque ele tem 12 episódios, e aí ele é curto, então isso acaba sendo bom para você dar uma maratonada, ou assistir durante uma semana quando você tá querendo só encher a cabeça, o casal funciona bem. Mas aí é que entra o grande problema da obra. Além do anime não conseguir trabalhar assuntos interessantes que estavam de bandeja para eles discutirem, eu acho que eles fazem as coisas muito rápido. Porque mais ou menos no episódio 2, e aqui vai um spoiler, eles meio que decidem que eles vão começar a namorar. Então, o que acaba acontecendo? A partir daí, isso era pra ser no episódio 6, 7. Então a primeira metade da temporada que poderia ser eles se conhecendo, conhecendo as suas diferenças, entendendo o que é o amor, entendendo o que é o relacionamento. E os próximos 6 episódios são eles realmente tendo um relacionamento e agora percebendo que a vida de casal, quando você começa a namorar, é completamente diferente da vida de quando você está só na paquera. Porque na parte do romance, você vê que, na parte do amor, você vê que as coisas acabam mudando, a intimidade acaba ficando melhor.
O anime poderia trabalhar isso, porque os dois personagens não tendo essa relação forte nunca com ninguém, trabalhar isso seria muito interessante. As situações engraçadas, a forma como o casal ia se conhecendo ia ser muito bom. Mas não, no episódio 2 eles já estão namorando, no episódio 3 eles já estão praticamente brigando, no 6 já começa um triângulo amoroso, no 8 eles já estão fazendo viagem escolar e meio que decidindo se amam ou não. É muita coisa. Pode-se dizer que tem 2 temporadas de um anime de 12 episódios, aqui tem 2 temporadas de um anime de 12. Aí que acaba vendo o problema do anime. São tantas coisas ao mesmo tempo numa temporada que muita coisa acaba sendo jogada de lado. As discussões que são apresentadas não são tão bem trabalhadas, personagens que são colocados aqui não são tão bem trabalhados, personagens secundários, alguns que tinham potencial de serem muito carismáticos, não são bem trabalhados, não são bem utilizados, e eu posso dar alguns exemplos. Uma das amigas da protagonista, ela é muito insegura. Quando elogiam a arte dela, quando elogiam o quadro dela, ela não sabe como reagir. Olha que coisa interessante para você falar sobre a insegurança na adolescência em cima dessa personagem. Só que já que o personagem já que o anime é muito corrido, tem muita coisa para resolver, obviamente você não vai dar espaço nem tempo de você desenvolver essa personagem. Então ela fica jogada de lado. A amiga de infância que aparece depois de um tempo na vida dele é uma personagem que ela é muito interessante, porque você vê que ela tem problemas familiares grandes, ela gosta de caras mais velhos, e aí quando você vai ver sobre ela, ela aparece em um episódio para criar um conflito pequeno e sumir. Aí você tem um personagem secundário que é o Triângulo Amoroso, que ele também teve uma vida de só. Ele é o contraponto do protagonista. Na verdade, eles seriam melhores amigos num outro universo se eles não brigassem pela mesma mulher. Porque eles têm os mesmos problemas, as pessoas só se importarem com a beleza e não com quem ele é. Ele não se interessa por ninguém até conhecer a protagonista. Seria um ótimo ter um diálogo entre os dois, mas não tem tempo para isso. Então, no final das contas, o anime vale a pena porque ele pega os clichês de a viagem de fim de ano, o feriado, o festival escolar, a parte dos fogos de artifício, e ele utiliza bem isso, então você consegue se envolver porque o casal principal é carismático, é engraçado e é divertido e é legal ver a relação entre eles. Mas infelizmente, o anime tem tanta coisa boa para desenvolver que ele não consegue porque simplesmente quiseram contar uma história inteira que parece de 2 temporadas em 12 episódios. Então os personagens secundários são muito mal utilizados, a relação deles, as discussões principais são jogadas no raso para você não desenvolver tanto. Então acaba sendo um anime que ele tem muito potencial, que é completamente mal utilizado. A animação inclusive funciona bem, tem hora que eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais caprichada em questão de destaque, de criar um cenário em volta. Mas ao mesmo tempo, tem uma estética que me agrada bastante aqui, que é diferente daquele padrão de romance que parece que foi feito de forma muito rápida. E você tem uma trilha sonora que também é funcional para um anime de romance. Concluindo, A Sob a Luz do Luar é aquele anime que ele tem potencial de ser melhor do que ele foi. Nos últimos anos tem saído muito anime bom de romance. Esses estão entrando na lista. Mas, se você só quer passar o tempo, ele vai valer a pena. Apesar de haver um potencial dele ser muito melhor do que ele foi, se ele soubesse utilizar com mais tempo todo o universo rico que ele tem em mãos em discussão e em personagens secundários. E por isso que eu fecho Sob a Luz do Luar com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Sob a Luz do Luar? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.